Boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Arte em Pauta, seu podcast sobre arte e cultura. Eu sou o Iago Matos, apresentador deste colossal podcast, e hoje eu estou na presença de um cara muito, mas muito sensacional. Ele que é mais de um dos vários e vastos filhos da mãe de todos, Flávio Dornelles. Além de ser ex-aluno do curso de Teatro e Licenciatura da FEPEL e hoje ser aluno do curso de mestrado em Artes Visuais. Ainda por cima todo esse bolo assim, de meio acadêmico, ele é um grande diretor e ator premiado em festivais aqui do Rio Grande do Sul e tudo. Ele, que já estudou fora do país durante um pequeno período lá em Portugal, e além disso tem o sobrenome de Galho, mas não é filho de árvore, com vocês, Lucas Galho! Oiê! Nunca escutou uma piada tão idiota. Adorei a apresentação. Essa, né? Muito bom. Não, Galho é assim, ó, é direto, né? Piada com Galho, meu sobrenome tá pronta já, né? E aí, como é que tá? Ah, eu tô benzão, cara. Tô aí resistindo a essa pandemia, né? Tentando sobreviver, né? Porque é o que tá acontecendo, né? A cada dia que passa a gente não pegando Covid, estamos aí ganhando mais um diazinho. E tu, como é que tá, mano? Tudo bem, tudo tranquilo também, tentando não enlouquecer na pandemia, né? Mas tudo certo. Cara, antes da gente começar assim, as perguntas da entrevista, eu queria te fazer uma pergunta, assim. Tu te lembra que tu já chupou o dedão de Andressa Bittencourt ou Mariposa em uma oficina de teatro do Flávio? Meu Deus do céu! Olha, nessas oficinas do Flávio, eu fiz cada coisa que eu não me lembro. Provavelmente já devo ter feito isso. Provavelmente. Porque a Andressa é minha parceira de cena, né? Cara, a Andressa é uma parceirona da vida, tá ligado? Provavelmente devo ter chupado o dedão dela, sim, com certeza. Ela falou que, tipo, foi a primeira oficina de teatro dela da vida, né? E ela foi lá e tudo. É. E que o Lucas Galho foi lá e chupou o dedão do pé dela e ela ficou sem reação. Ai, cara, olha, se eu te contar cada coisa que eu faço nessas oficinas, assim, ó. Se eu olho pra trás, eu fico, meu Deus, como é que eu fazia isso? Coitado das pessoas, né? Tipo, não tinha vergonha nenhuma. Mano, o que tu fazia ali em chupar o dedão do teu? Fiquei curioso agora, depois dessa. Olha, eu já quebrei um cabo de vassoura nas costas de um amigo meu, que tava fazendo cena comigo. Já dei tapa na cara, assim, ó, muito forte, que não media a minha força. Caraca. Nossa, já derrubei gente. Tinha uma vez que a gente tinha que fazer uma cena, tinha um menino em cima de um carrinho de supermercado e eu tinha que empurrar ele. E eu empurrei forte demais, as rodinhas da frente travaram e ele capotou assim, ó. Olha, só bizarro, coisa bizarra, assim. Ah, mano, mas é teatro, isso permite, né? Mas agora quebrar um cabo de vassoura... Ah, eu fui bati forte demais, eu não tinha noção da minha força. Olha. E tudo isso lá com o Flávio Dornelles? Tudo com o Flávio, com o Flávio. Tipo, eu lembro que na entrevista com ele, que foi a última, né? Foi a entrevista número 6, eu perguntei pra ele sobre eu comentei teu nome e tudo. E, cara, ele sempre fala do teu nome, do nome da Andressa e o nome do Thales, assim, com muito entusiasmo, né? Deu pra ver que os três, assim, marcaram o coração da mamãe. Mas... Pode falar. Flavinho. Não, eu amo o Flavinho, assim. Ele foi a pessoa que me iniciou, assim, que me ensinou praticamente tudo, né? Tudo que eu sei, assim, foi com o Flávio, assim, ele é um grande formador de atores, assim, na cidade. E ele é incrível, assim. Ah, não, e, cara, é um dos... Eu acho que, ao lado do Chico, se ele não tem mais tempo que o Chico, né? Talvez seja o cara que mais dê aula de teatro dentro da cidade, né? Tipo, é impressionante. Sim, eu acho que ele e o Chico são na mesma época, né? Então o Chico tem, tipo, 40 anos de como professor aqui dentro da cidade, né? É muito tempo. Como professor e ator, no caso, né? E ambos sempre trabalhando com adolescentes e tudo, e fazendo trabalhos pra comunidade. Daí isso é muito legal. O trabalho deles é essencial, assim, sabe? Assim, pra primeiro contato com a arte teatral, assim, sabe? É um trabalho muito lindo que eles fazem.
E o Flavinho agora, eu não sei se ele tá lá no IFE ainda, não sei. Se ele continua dando aula, porque faz tempo que eu não converso com ele. Não, tá lá. Até ano passado, até final do ano passado, ele tava fazendo apresentação e tudo lá no IFE, né? Sim, pois é. O Flávio eu fiquei até de ir lá visitar ele. O Flávio é quase parte do IFSU, porque eu descobri no meio da entrevista que ele tinha sido aluno do IFE em edificações, e depois ele virou professor de teatro ali dentro. Isso é muito legal, né, cara? Ele, é parte do IFSU desde que era Cefet, na verdade, né? Exato. Eu comecei a fazer aula com ele quando era companhia Sem Caras de Teatro de Cefet. Eu falei, meu Deus, você é muito velho, né? Ô, Lucas, na época que eu fazia com ele. Enfim, eu sei que tu começou a fazer teatro com o Flávio, mas eu queria saber por que tu começou a fazer teatro? O que te chamou a atenção nisso? Pois é, então, eu comecei a fazer teatro, na verdade, na minha escola no ensino médio, né? Porque eu era uma pessoa muito tímida. Assim, eu não conseguia falar em público. Não parece. E aí eu comecei a fazer teatro. Pois é, pra te ver como o negócio é poderoso, né? Porque eu comecei justamente por conta disso, porque até apresentar trabalho, assim, eu era muito, muito travado. E aí a primeira peça que eu fiz, eu lembro lá na escola, foi Chapeuzinho Vermelho, da Maria Clara Machado, e a gente apresentou no COP, que tinha um festival, e o Flávio estava apresentando com 100 caras e com o grupo do COP que ele tinha. E aí ele me assistiu, me convidou para fazer aula com ele, assim, me deu uma bolsa na época, e ali eu comecei, mas foi para me desenvolver, assim, desenvolver a fala, desenvolver, enfim, as relações, né, interpessoais, assim, que eu era muito travado, e aí depois que abriu a porteira, né, não fechou mais. Pois, são quantos anos fazendo teatro, então, já? Nossa, mais de 10 anos já. Caraca, meu, muito tempo. Né? Muito tempo. E tipo, foi o Flávio que teve ali te dando um incentivo, então, desde a primeira vez. Foi o Flávio, e eu sempre tive muita sorte, assim, sabe, de trabalhar com pessoas muito, muito incríveis na cidade. E uma coisa levava a outra, né? Sim. Eu comecei a trabalhar com o Flávio, depois fui pra Bartira, trabalhei com o Walter Sobreiro, com o Alexandre Coelho, com o Chico, fiz um espetáculo com o Chico. Eu acho que aqui na cidade trabalhei com quase todos, eu acho. Caraca, com o Walter Sobreiro, cara. Tipo, o Walter é um cara que eu tenho muita vontade de conhecer, mas eu nunca tive sorte e nunca consegui encontrar ele. Porque todo mundo está falando que, tipo, se o Flávio é a mãe de todos, o Flávio é o vô de todos, porque ele, enfim... ele que iniciou o Flávio, né? Exato. Ele é uma pessoa muito legal. Ele é uma pessoa muito legal. Eu imagino, já me falaram disso, só que eu nunca consegui encontrar ele. Eu sei que ele mora ali perto da... como é que é o nome do lugar? Da Curva da Morte. Isso. Eu nunca vi ele, assim, tipo, o Diego já me falou bastante dele, tudo por causa do Arte Fora do Set, e o próprio Flávio falava bastante dele, né? Mas eu nunca tive a oportunidade de conhecer ele, inclusive tenho vontade de entrevistar ele, porque é um nome grandioso, sabe? Que tá vivo ainda, tá? Eu não sei se tá produzindo, mas que tá entre nós, tá. Pois o Walter, imagina, faz anos que eu não falo com ele, né? Porque eu acho que ele tá meio que isolado, assim, eu não sei. Mas ele é uma pessoa super acessível, assim, sabe? A dramaturgia dele é muito linda, assim, sabe? O que ele escreveu pra teatro e a produção dele é uma produção muito, muito incrível. Assim, eu tenho o maior respeito por ele também, assim, acho um trabalho lindo. Não, é um dos grandes nomes da cidade, né? Não tenho o que falar do cara. Mas, enfim, aí tu seguiu fazendo ali as oficinas com o Flávio e tudo, e quando é que tu percebeu que aquilo ali, tipo, era o que tu queria, era o que tu queria como projeto pra vida, né? Porque hoje tu é formado em licenciatura, tu é professor e ainda tá fazendo mestrado nessa área. Que momento que tu teve esse estalo pra te ver, putz, é isso que eu quero. Pois, então, eu sempre levei muito na brincadeira, né, o teatro, assim, levava a sério, ensaiava, enfim, me dedicava bastante, mas era pra mim muito como um hobby, né. E aí, quando eu terminei o ensino médio, que eu entrei eu fiz vestibular lá na época, entrei pra letras espanhol. E aí, faltava as aulas da faculdade pra ir ensaiar. E acabei reprovando em várias cadeiras por infrequência, né. E aí foi que eu me dei conta que talvez o negócio que eu queria não era aquilo ali, né? Era outra coisa. E aí depois também com
enfim, eu fui depois que eu terminei, que eu saí da faculdade, né? Porque eu vi que não tava rolando, e eu fui pro Rio, né? Morar lá um tempo. E aí a coisa começou a ficar um pouco mais séria, né? A gente já tava com um espetáculo aqui em Pelotas que tava, enfim, se estruturando, assim, sabe? A gente começou a fazer várias apresentações no 7 de abril e tava conseguindo um público legal e fazer temporada, que era uma coisa que não tinha muito aqui com grupos da cidade, sabe? E aí foi que comecei a levar a coisa um pouquinho mais a sério, assim. Ah, que massa, cara. Mas é que o teatro não adianta. Se tu tenta correr dele, ele começa a te cercar e te chamar e uma hora que não tem como escapar. Não adianta fugir, né? Tipo, eu acho que a gente que trabalha com isso, depois que tu pisa no palco uma vez, é muito difícil, né? Tu querer sair dali, assim. Não, e quanto mais tu conhece a arte, né? É difícil. Não, e é uma adrenalina do caralho, né, cara? É um bar de estar ali em cena e depois pós-cena é algo magnífico, sabe? É só quem tá lá e participa, sabe? É uma sensação muito boa, né? E eu acho que isso também... E é um dos poucos trabalhos, assim, que a rotina, né? Tipo, tem a rotina, óbvio, né? Mas que é uma rotina diferenciada, assim, né? E eu sou muito suspeito pra falar, porque não consigo viver sem, assim. E como é que tá sendo esse período sem ele? Tá sendo muito difícil mesmo. A gente conversa nas reuniões online, assim, né? E eu fico lamentando, né? Eu pareço aquele tio velho. Eu falei, como o tempo era bom. Porque eu tenho, agora pro mestrado, eu leio muita coisa. E eu tenho um fluxo de pensamento e de ideias muito grande, né? Então eu fico pensando muita ideia. Eu tenho um caderninho da quarentena que eu tô anotando todas as ideias que eu tô tendo, né? E aí eu fico muito nervoso. Falei, eu preciso pro palco, preciso extravasar, senão eu vou explodir, né? Tá sendo muito difícil. E outra que, tipo, o Coletivo 68, né, que é o grupo que tu faz parte, tinha bastante projeto por esse ano, né? E tá parado assim, imagino que deve estar sendo horrível pra vocês todos, né? A gente tava com 13 espetáculos, eu acho, em andamento, né? Com planejamento nosso, era nas férias fazer um até o início do ano, né? E aí, em março, quando começou a pandemia, já ferrou com todos os nossos planos. E aí enfim, a gente fez a migração para o online, mas é um outro ambiente, né? A gente não domina essa tecnologia, assim. Então é muito difícil pra gente a gente tá se adequando, né? Eu acho que como todo mundo. Não, o ambiente tecnológico pra gente que vem do palco é completamente diferente, né? Até a gente se acostumar a entender que tem que estar ali divulgando, que tem que estar ali chamando o pessoal, é uma pegada muito diferente pra nós. Principalmente essa questão da divulgação. Exato. E tá tendo muito material, né? Muita gente produzindo pra internet, né? E eu acho que a gente até estava ontem conversando, eu não sei se chegou a ver, o Grupo Galpão, eles divulgaram um trabalho audiovisual deles, que é um ensaio de um processo deles, né? E eles estavam muito comentando sobre isso, e a gente também estava muito falando sobre a quantidade de material que está sendo produzido para a internet e como é difícil tu sair de um modelo, né? Sim. A gente está muito preso a esse modelo de palco mesmo, sabe? O máximo de divulgação na internet é uma foto, tá ligado? Exato. Tá muito preso a isso. E a internet, ela, nesse período de pandemia, uma das únicas coisas boas até que eu considero, ela tá mostrando que dá para se fazer qualquer coisa e mostrar para as pessoas em qualquer parte do mundo, entendeu? Que o audiovisual e a internet vai levar isso. E isso é muito bom. Tanto que, por exemplo... O acesso é muito mais amplo. Sim, e muito mais amplo, muito mais rápido dele se espalhar, sabe? Uhum. Tipo, do mesmo jeito que estão assistindo alguma coisa da Você Sabe Quem ou do Coletivo no YouTube aqui em Pelotas, provavelmente estão assistindo em outras partes do país, e por que em outras partes do mundo não, né? Tipo, é muito Exato. bom esse alcance. Claro que não precisava vir nesse período assim de pandemia, né? Pois é, né? O problema é o que vem junto, né? Mas é incrível isso. E Você Sabe Quem também, né, tem uma produção muito bem grande, né? Agora vocês conseguiram produzir bastante coisa, umas coisas muito legais. E é isso, o acesso é muito mais fácil, né? Tu consegue que as pessoas assistam isso. E, enfim, tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, né? Infelizmente veio com a pandemia junto, mas é isso, a gente tá aprendendo a lidar com isso. E a gente tava até conversando sobre isso. Como é que a gente consegue aproveitar isso para depois, né? Todo esse conhecimento que a gente tá tendo nesse ambiente virtual, assim, como é que a gente consegue levar isso pro palco? Porque eu acho que o teatro, depois disso, vai se transformar, assim, de uma maneira que eu acho que é difícil de voltar atrás.
Eu também acho, cara. Eu acho que nesse momento que os grupos vão ver que, tipo, a internet não é aquele inimigo que as pessoas vão filmar e, enfim, copiar o trabalho do coleguinha. Não, tipo, vão ver que o negócio é pra ajudar. Porque muita gente provavelmente não conhecia o Grupo Galpão e hoje tá conhecendo o trabalho deles, entendeu? Sim. Assim como quando vocês do coletivo postaram o vídeo completo do cartão postal, que eu vi e adorei reassistir aquele espetáculo. Tipo, mais gente conseguiu ver isso, é muito bom, né, cara? Enfim, esse é o bom da internet. Uma galera que podia... pois é, uma galera de outras cidades, lá de Porto Alegre, que a gente conheceu em festival e que a gente acaba não assistindo, né? Porque festival é isso. Às vezes tu chega no dia da apresentação e não consegue ver os colegas, e aí tu só ouve falar, e aí eles conseguem assistir pela internet. E é muito massa. Isso é uma coisa que eu fico me questionando até em festival. Sabe que eu fico imaginando como é que vai ser o festival pós-pandemia, né? E uma coisa que eu imagino, e claro que eu não sei se daria certo ou não, é a questão de ter jurados à distância, né? E, tipo, tu pode ter jurado em qualquer parte do Brasil, tipo, assistindo o festival. Ou até os festivais têm essa opção de tu poder estar, sei lá, em Pelotas e assistir o festival inteirinho, na íntegra do festival do Arroio dos Ratos, sabe? É algo que pode super acontecer e poderia ser muito legal, sabe? Mas sabe que a gente conheceu o grupo do Thiago, que é o Coletivo Nômade, né? Sim. E aí a gente ficou meio que... A gente se aproximou bastante. E aí no Instagram a gente, enfim, né? A gente consegue conversar mais. E eles participaram de vários festivais online agora, com teatro infantil, assim, com o Júnior, que era a peça deles. Então eu acho que já começou a ter esse movimento do festival online, né? Até para não parar a produção agora. E eles participaram de vários, assim, eu achei muito incrível. Muito, muito incrível. E também começaram a fazer a gente pensar na captação dos nossos trabalhos, né? Que a gente não tem, pelo menos a gente do coletivo não tinha esse cuidado de fazer uma gravação legal, ou, sei lá, se preocupar com o registro do espetáculo, né? E como isso é importante agora, e eu acho que vai ser também daqui para frente. Não, é algo que realmente importante de se pensar, porque, cara, é portfólio em primeiro lugar, né? Tá ali, guardadinho. Sim. E outra, daqui 10, 20 anos, os teus filhos, os teus netos podem estar vendo aquele trabalho, tá ligado? O pessoal da faculdade pode estar conversando em relação ao teu trabalho. Então, tipo, algo que fica pro mundo, sabe? Não fica restringido a Pelotas, a Passo Fundo, a, sei lá, enfim, pequenos nichos, pequenas cidades, né? Não é uma maneira, é uma mídia que possibilita isso, né? Tipo, a divulgação, enfim, o acesso a maior número de pessoas. Não, esse é o bom da arte, tá ligado? Quanto mais ele atingir, melhor. Tipo, melhor mesmo. Mas, tu falou da questão do coletivo e tudo. Eu queria saber de onde surgiu o nome Coletivo 68. De onde surgiu o nome 68? Por quê? Todo mundo... Não, e pior que é muito legal, porque cada um tem uma ideia sobre, né? Já várias pessoas falaram que relacionam à ditadura e acho que a gente vai fazer um trabalho super político, sabe? Aquele trabalho mais engajado politicamente, assim. Aí quando assiste fica tipo assim, ué, por que é 68? Mas na verdade, no início do coletivo, né? Antes de ter o nome, a gente quando eu convidei o pessoal pra fazer o grupo, né? Eu tinha muito uma vontade de trabalhar com o acaso, sabe? E com alguns elementos do dadaísmo, que é essa coisa, tipo, que a gente não controla. Então eu queria um nome que não fizesse muito sentido, mas que tivesse algum sentido para nós, né? E aí, na ideia, tipo, a gente começou a pesquisar alguma coisa, a gente queria fazer alguma coisa com número, assim. Sim. E aí a gente chegou ao 68, no sentido, o 6, que era o número de pessoas que faziam parte do início do grupo, né? E o 8 por conta de uma simbologia numérica mesmo, do número, sabe? Tipo, porque, enfim, o 8 deitado é o símbolo do infinito, e tem essa coisa, tipo, de ele não ter início nem fim. E, enfim, várias simbologias, né? Tipo, a gente foi pesquisar também o significado do 6, e aí a gente começou a gostar, e aí juntou e ficou. Aí, na verdade, a gente, no início era 68, aí a gente falou, não, 68 fica meio estranho, né? Coletivo 68. Aí a gente falou, esse número da casa do Chaves, tá ligado? Eu fui lá na bruxa do 68. Sim, aí eu gosto bastante, assim, sabe? Tipo, uma coisa que é um número, pode ser qualquer coisa, né? Na verdade, aí cada um
enfim, né, tipo, tem o significado que quiser sobre o nome, né. Cara, eu achava que era completamente diferente. Na minha cabeça era Coletivo 68, sabe por quê? Porque vocês começaram com 6, mas aí entrou mais 2. Aí vocês já tinham falado que era 6. Aí botou 8, ficou 8, aí ficou Coletivo 68. Ah, e é 8 mesmo, né? Na minha cabeça era sobre isso, tá ligado? Não, pior que tu falando assim parece, né? Tipo, foi super a casa, mas a gente pesquisou bem. Pesquisamos várias coisas, enfim, fomos lá na numerologia, aí outras coisas pra nada, né? Porque isso aí não vem com o nome, né? Mas enfim, pra nós tem um significado bem forte, assim. Pra quem tava no início do grupo, né? Que legal, sim. E continua basicamente a mesma formação desde o início, não continua? Não, na verdade, do início, quem continua é eu e a Lizzie. A Brenda também tá desde início, assim, na verdade, porque a gente conta, na verdade, quando a gente conseguiu estrear o cartão postal, né? E a Brenda tá desde do primeiro elenco, assim. Então tá eu, Liz e Brenda, na verdade. Caraca. É normal acontecer essas coisas, né? Rodar pessoas e tudo, porque é acrescentar mais pro grupo, né? E é crescimento, é rodagem e tudo. Mas, cara... Exato, a gente tem... Pode falar. Não, a gente teve uma rotatividade de pessoas bem grande no grupo, né? Por conta disso, a gente tem um modo de trabalho que é bem específico nosso, assim. E aí as pessoas têm que se adaptar, né? Tipo, elas entram no grupo e se adaptam a esse nosso estilo de trabalho e é super normal esse fluxo de entrada e saída para nós. É super tranquilo, assim. Mas eu vi que tu falou do nome do cartão postal e tudo, e isso que eu queria te perguntar. Da onde surgiu a ideia do cartão postal? Porque, tipo, ele é uma grande obra do acaso, assim, né? E ele é um espetáculo pra mim super redondinho, sabe? Super fechadinho, tanto o início dele com o fim. Ele é muito bom e ao mesmo tempo ele é muito cômico e tem várias mensagens. E eu queria entender de onde surgiu o cartão postal. Então, o cartão postal é muito louco, né? Porque quando eu morei lá no Rio, eu lembro que eu assisti a montagem desse espetáculo. Sim. E eu fiz uma oficina com a Júlia Spadatini, que é a dramaturga que escreveu o texto. Eu fiz uma oficina com ela, enfim, aí passou, aí anos e anos passaram. E aí um dia eu tava comprando uns livros, né? E eu vi o livrinho da Cobogó com os estonianos, da Júlia. E eu comprei, pra relembrar, né? Tipo, eu sabia que eu tinha gostado, mas não lembrava, porque era muito tempo atrás. Aí quando eu li o texto, já me veio a ideia da montagem na cabeça, né? Totalmente diferente do que eu tinha visto, assim, porque eles fizeram uma montagem super realista, com o cenário, montaram, né, os vários espaços, assim. E eu tava muito nessa pira do acaso mesmo, sabe? De trabalhar o acaso como propulsor pro corpo do ator. E aí veio esse espetáculo que ele é super cheio dos acasos e das relações não ditas, sabe? Tipo, desses... E eu gosto muito de falar sobre o que a gente tá vivendo agora, sabe? Sobre as coisas mais íntimas, mais pessoais, assim, sabe? Dos sentimentos. E pra mim, parece que foi tudo conspirando pra montagem desse espetáculo, assim, sabe? E aí eu convidei o pessoal pra fazer e foi fluindo muito naturalmente, assim. E é um espetáculo que eu tenho muito carinho, assim, e fala muito sobre mim, assim, sabe? Sobre uma visão muito particular de mundo que eu tenho e que eu compartilho, eu acho, com o elenco. Então é um trabalho que a gente tem muito orgulho de ter feito. Não, cara, é um espetáculo super gostoso de se ver, sabe? E eu queria entender como é que tu construiu a essência de cada um dos personagens, porque o Fred, ele é completamente diferente, por exemplo, da personagem da Alice, que eu esqueci o nome, assim como o personagem da Alice é diferente do personagem da Brenda, enfim, eles são diferentes, mas ao mesmo tempo parece que eles se completam, sabe? Parece que o vazio que que um tem, o outro tem, e tu junta aquilo com um grande quebra-cabeça, sabe? E fica algo bonito. Pois é, a gente, na construção dos personagens, por exemplo, o meu e da Brenda, a gente foi muito pro lado quase infantil da coisa, né? Porque a gente tava conversando que nas relações amorosas, assim, lá no início, principalmente, parece que a gente regride, né? Que a gente parece os adolescentes, assim. E aí, até pela carência, né? E eu e a Brenda, a gente foi muito mais por esse lado mais quase estereotipado da criança. Em contraponto, tem o personagem da Liz, né, que é a psicóloga, a psiquiatra, e a da Alice, que já são um pouco mais adultos, entre aspas, assim, né? Principalmente da Liz.
Principalmente a Lizzie tem uma carga muito, muito forte, né? Que é quase o adulto daquelas personagens, assim, né? Tem uma visão mais pessimista das Sim. coisas, né? E eu acho que é isso, que dá o charme da peça, né? Que a gente são personagens totalmente diferentes, o cerne é parecido, mas a forma com que eles exteriorizam aquilo é diferente, né? E aí eles vão se completando, assim. Então, pra gente, cada um teve foi bem particular, assim, a questão dos personagens. Cada um criou o seu, e aí a gente foi meio que nivelando no espetáculo, né? Pra gente conseguir um gráfico interessante, assim. E acho que a gente conseguiu chegar num ponto que, pelo menos que pra gente, conseguiu satisfazer. Assim, cara, nossa, ele é um espetáculo, como eu te falei, um espetáculo muito, muito bom mesmo. Eu consegui ver ele pessoalmente uma vez só. Porque todas as vezes que eu marcava pra ele sempre dava algum problema e eu tinha que ficar em casa. Mas quando eu vi ele na mostra e, tipo, o público que vocês levaram com cartão postal, porque o cartão postal já tem um público fixo em Pelotas, tá ligado? E cara, tipo, foi muito legal, assim, porque eu via todo mundo falando, não, o cartão postal é incrível, eu vi 3 vezes, eu vi 4 vezes, eu falei, gente, eu quero ver mesmo, todo mundo tá dizendo, né? Eu conheço o pessoal, mas eu sei que eles são bons, mas eu nunca tinha visto o espetáculo. E quando eu vi, cara, ele é muito bom, porque, tipo, a cada risada que tu dá, tipo, depois da risada tu para e pensa, nossa, faz sentido o que ele falou, ou faz sentido aquela ação, sabe? É algo, e ele tem uma simbologia muito legal, assim. Tipo, parabéns pra vocês mesmo, assim, parabéns pra ti por ter muito obrigado. Outro dia, sabe? É um baita espetáculo. Não, é muito bom a gente isso. A gente tem uma resposta muito boa do espetáculo, assim. Porque eu acho que é isso, né? Ele fala de coisas que são universais, né? São sentimentos que eu acho que todo mundo passa, já passou, ou tá passando. E a gente vendo, né, que cada vez mais as relações, elas estão se tornando mais individuais, né? A gente tá cada vez mais fechado, cada vez mais... E eu acho que a gente que trabalha com arte também, né? Que a gente precisa do outro, da troca, né? Essa necessidade, a gente passou isso pro espetáculo e as pessoas se identificam. Então... os relatos que a gente ouve, assim, sabe, principalmente nos festivais que a gente participou, pra gente é muito bom, assim, ver que nosso trabalho conseguiu comunicar de uma forma muito, muito interessante. Não, e é um espetáculo que tanto o público quanto a crítica super abraçaram e super adoraram eles, né? Tipo, onde vocês foram, vocês estavam lá conseguindo reconhecimento tanto em elogios quanto em prêmios. Isso é muito, muito bom, né? Pois é, a gente ficou muito feliz também, a gente estava muito com vontade de compartilhar ele com outros públicos, né? Só que a gente não sabia como é que ia ser a reação, porque ele, pra gente, por mais que ele tenha uma cara muito tradicional, entre aspas, pra nós também aquilo era uma coisa muito... A gente achava que não ia se encaixar muito nos festivais, né? Por conta da linguagem. A gente achava que podia ser muito estranho, assim, mas para surpresa não foi, assim, foi muito bem aceito, assim, e foi muito legal. Não, e é muito legal, porque, tipo, enfim, não vou falar que é muito legal, porque eu vou parecer puxa-saco, mas é muito legal mesmo, tá ligado? A gente foi muito feliz mesmo, de verdade. Não, e eu fiquei sabendo através da Alice ano passado, até que vocês tinham passado no edital do Procultura aqui em Pelotas, né? E eu fiquei, nossa, agora eu vou poder ver mais vezes. Só que, né, veio a pandemia, tirou tudo. Pois é, a gente não sabe nem como é que vai ser agora, né? Mas estamos esperando. Ah, não, tomara que passe, porque é um espetáculo que ele é muito bom e é muito bom de conversar sobre ele depois. Isso são coisas que eu queria até te perguntar, assim, porque a questão do cubo ali, tipo, a questão do aquário, entre aspas, né? A simbologia deles tem algo específico que vocês decidiram entre si, ou é uma coisa mais aberta? Pois é, a gente, justamente por trabalhar com acaso, né, a gente pesquisou bastante, né? Até a criação do cenário ele é uma coisa muito simples, né? Mas que pra gente tem uma simbologia muito forte. Eu criei aquele cenário com linhas mesmo, né? São cordões cordões, que é uma estrutura super frágil, né? Que, enfim, qualquer batida ali arrebenta, qualquer batida ali pode destruir aquilo ali, que é como se fossem as relações, né? Mas que ao mesmo tempo molda, né? Deixa aquelas personagens presas, né? Dentro daquele aquário, daquele peixe beta, que é solitário, que se colocar com outro, ele mata o outro, né?
Então, pra gente tem toda essa simbologia que, enfim, que pode não ser nada disso pra quem assiste, né? Porque aquilo ali pode ser simplesmente uma moldura para aquilo que está sendo visto. Então, a gente não fecha. A gente estudou bastante, né? E eu principalmente, mas eu não gosto de fechar o sentido, né? Eu acho que cada um produz o sentido daquilo que está assistindo mas sim, tem muita simbologia ali, muita coisa minha, assim, pessoal, assim. Sim. Você falou da questão do cordão, né, que é quase da relação fora de tudo. Eu tava anotando aqui, então são mais R$10, porque eu apostei com a minha prima, que era mais ou menos essa pegada, e eu ganhei R$10 na aposta dela. Oba, me dá 5 aí que eu tô precisando. Depois a gente faz uma TED ali pelo Nubank, a gente te passa os R$10. É brincadeira. Enfim, eu tava na função ali, mexendo a luz junto com o Diego e tudo, e ajustando pra vocês, né? E quando eu vi tu montando aqui, eu pensei, nossa, é simples o cenário, assim, tipo, é completamente diferente das coisas que eu tô acostumado a ver com a Aline Company. Com a Aline Company. E eu fico, tipo, funciona, sabe? E é algo muito simples e muito fácil de se carregar pra qualquer lugar. E ao mesmo tempo que é simples e fácil, é muito bonito quando tu começa a ver os personagens interagindo com eles. E a questão do aquário, pra mim, eu sempre tive a visão de que, tipo, eles estavam presos naquele ciclo ali porque eles estavam presos ao sentimento deles. E aí, a partir do momento que eles conseguissem se libertar dessa questão do vazio e tudo, e aceitar algumas questões entre questões pessoais entre os personagens, eles iam conseguir sair daquele aquário. E iam poder ver que ou a gente vive num aquário gigante, ou a gente vive numa Matrix. Não, tô brincando. Exato. Ou a gente vive num aquário gigante, é muito melhor viver num aquário pequeno. Mas é bem isso, sabe? Tipo, é isso. A gente, na verdade, a gente vive em ciclos, né? E aí, até na trilha sonora, a gente tem muita repetição de música, né? Uma repetição que é aquilo que fica quase que indo e voltando. Porque na nossa vida, principalmente, assim, eu percebo muito na minha, e, enfim, né, dos meus amigos, que em relacionamentos, né? Tipo, às vezes a gente sai de um e começa o outro e repete o mesmo padrão de comportamento, né? E aquilo fica num ciclo que é muito difícil de quebrar, da gente sair daquilo, de a gente... não é impossível, né? Mas muito difícil. E aí a gente tentou passar também isso de outras formas, né? Tipo, com a trilha sonora, com o cenário, enfim, com a movimentação, que começa no início e ela perpassa e sempre tá voltando ali no corpo, né? Aquilo mais físico, assim. Então, é muito massa essa tua percepção. Tipo, essa era a ideia que tinha, tipo, a hora que eles se ligarem dos problemas que eles têm e de que, enfim, eles vão conseguir poder andar em vários aquários, entendeu? Saírem daquele cubinho que eles vivem, tá ligado? Já o namorado da minha prima achava que era tudo um grande Matrix ou um grande The Sims, que tinha gente vazia brincando com eles, tipo, como se eles fossem fantoches. Eu te juro, ele falou isso que... Eu não sei se eu te acho um gênio ou eu te acho um estúpido, mas eu vou te achar um gênio. Sim, já falaram que o Pedro é o único personagem vivo, o resto tudo é fantasma. Então, fizeram várias coisas, assim. Não, cara, e tipo... Não, dá pra dizer que o Pedro, tipo, talvez seja entre várias aspas, assim, o mais normal, tá ligado? Porque às vezes tu vai pra um extremo que nem o Fred, que, tipo, é um personagem super Fred. É a única coisa que tu consegue imaginar quando tu vê ele, tá ligado? O Pedro, ele é basicamente o espectador em cena, né? Tipo, é aquela pessoa que conduz... Não tinha pensado nisso. Mas cada um tem ali uma característica muito particular, né? E tem muito, eu acho, da gente, assim, dos atores que fizeram, né? E eu percebo muito da Brenda, da Liz e do próprio Pedro, que o Gustavo fez, assim, tem muita coisa deles ali, sabe? E no Fred também, né? Tem muita coisa minha, assim. Não, cara, o Fred é um cara que nunca poderia ler o livro 1984 ou participar de Big Brother. Porque câmera é um negócio que não é com ele, né? Não, câmera não é. Cara, o Fred, ele não poderia participar de um episódio de Black Mirror. Não ia dar certo pra ele, porque assim, ele ia surtar, tá ligado?
ou ia dar muito certo, né? Ou ia dar muito certo. Ou dá pra dizer que ele já tava participando de um episódio de Black Mirror, que é o Cartão Postal, porque ele entra numa noia que é uma noia muito de Black Mirror, tá ligado? É muito, né? É muito. Mas esse medo, essa questão das câmeras, ele vem como crítica ou é algo que tu pensou e achei legal eu poder botar no texto? Porque é uma coisa muito de se pensar nesse atual momento que a gente vive, né? Tipo, onde as pessoas querem estar a todo momento aparecendo, mas tem o Fred que vai contra a maré, tá ligado? Sim. Não, e é muito louco porque esse texto ele foi escrito em 2012, se não me engano, pela Júlia, né? A Júlia escreveu isso, sei lá, quase 10 anos atrás, né? Pra te ver como isso ainda é muito atual, né? A gente vive cercado, vigiado, né? Todo mundo, a todo tempo. Então, aí a gente não para pra pensar na quantidade de câmera que nos cercam, né? Que a gente passa. Então, eu acho que isso ele tá muito presente ainda hoje, e hoje ainda mais, né? Por conta da tecnologia. E aquilo a gente não quis aprofundar muito nesse sentido na montagem, né, que a gente focou mais nos sentimentos, assim, mas não tinha como não colocar isso ali na cena, né. Não, eu acho muito interessante porque, tipo, ele vai e fala pro Pedro? Acho que é. Isso, é. Ele chega e fala que quebrou todas as câmeras, tipo, numa naturalidade. Eu fiquei, cara, como assim? É muito real isso, tá ligado? Mas para pensar, né? Tipo, tu trabalha num prédio cheio de câmera que tá te vigiando o tempo todo. E aí tu já começa a ter essa paranoia, né? Tipo, é quase como isso, quebrar a visão dos outros que os outros têm sobre ti, né? Sim, sim. E nossa, enfim, eu sempre gosto de dizer que tipo, o personagem da Lizzie é o meu favorito, mas o Fred também é o meu favorito justamente porque ele faz um contraponto a ela, tá ligado? Tipo, a Lizzie realmente é essa coisa mais adulta e o Fred é o cara mais bobão, sabe? É muito bom tu ver essas relações de ponta a ponta, sabe? Porque os personagens acabam que conseguem se balancear, sabe? Só o único que eu acho que transita entre todos é o Pedro. Porque, tipo, agora, nisso que tu falou da questão dele ser o espectador em cena, pra mim faz muito sentido, assim. Porque, tipo, tá todo mundo num caos muito louco, todo mundo tem os seus formatos mais caricatos, mas é um caricato no bom sentido, e ele é o cara mais normal, é o mais comum. Inclusive, até a questão da roupa que ele usa, sabe, é uma coisa mais neutra, tipo, é como se ele estivesse só observando todo aquele caos. Por mais que ele seja, na minha visão, o protagonista, ele é o cara que tá só observando toda aquela loucura e se perguntando por que eu tô aqui? Ele é a linha condutora, né, ali daquele texto, e é bem isso, né, tipo, a gente queria muito trabalhar com essas cores mais sóbrias, né, o branco, o preto e o cinza, que é justamente também para dar para trazer, né, essa dureza da cidade também que nos separa, né, tipo, esses prédios, esse skyline que é muito cinza, que é essa cor, né, que não tem cor na real. E aí o Pedro, ele tem todos esses, né, a gente pensou numa peça de cada cor para ele, uma branca, uma preta e uma cinza, porque é justamente isso, ele condensa todo mundo ali, ele que faz o espetáculo andar, e ele tem justamente esse caráter um pouco mais realista para trazer um contraponto também a esses personagens que são mais caricatos e mais over, assim. Sim. E tu, enquanto diretor do espetáculo, quando tu começou a dirigir os meninos em cena, tu pensava nessa questão deles serem contrapontos entre eles, assim, ou foi algo que foi surgindo no decorrer do processo? Não, eu já pensava, porque eu propus, assim, pra Brenda, principalmente, né, o meu e o personagem dela, que a gente fosse mais pra essa linha do caricato infantil, a Lizzie que trazia essa força, né, porque a gente fala de assuntos muito sérios, né, tipo, num tom muito cômico e leve. E aí uma coisa que eu queria muito, e eu sempre falava muito pra eles, era que a gente tá fazendo graça, mas a graça, ela vem não porque a gente tá querendo fazer graça, entende? Ela vem da situação, das coisas que a gente tá dizendo, porque a gente não pode debochar daquele personagem, né? E aí uma discussão que a gente teve discussão não, né? Uma conversa que a gente teve com a Brenda, assim, né? Principalmente o meu e da Brenda, que era muito caricato, né?
que a gente buscava, tipo assim, não, a gente não tá debochando deles, né? A gente tá mostrando uma personalidade que é um pouco mais infantil e que ela só funcionaria e ela só se tornaria engraçada se tivesse o contraponto do Pedro e da Lizzie e da própria Alice, né? Em cena. Porque se a gente fosse todos os personagens na mesma vibe, não ia funcionar. Não, talvez ficasse algo até monótono, né? Tipo, mas sejam personagens mais cômicos. Mas esse tom cômico, então, tava desde o início, né? Era algo presente desde o início do cartão postal. Tava desde o início, assim. Eu acho que a comédia, ela é um meio muito interessante de falar sobre assuntos mais sérios, né? Sim, concordo. Tipo, eu acho que a gente pode falar de assuntos muito, 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 muito sérios, importantes, sem trazer esse peso necessariamente pro espetáculo, né? Sem deixar de falar sobre esses temas, assim. E eu acho que a comédia, ela tem um poder muito grande, assim. Eu acredito muito nisso, assim. Não. A comédia, quando ela é bem trabalhada, cara, ela é um canhão, assim, gigantesco, sabe? Que te permite fazer muitas coisas. Bom, enfim, eu amo comédia, mas é muito bom quando tu consegue fazer algo ou criar algum trabalho cômico que tu não deboche de alguém, né? Que tu possa rir junto com a pessoa. Por mais que, às vezes, uma piada ou até um texto mais engraçado tenha um alvo, porque, infelizmente, acaba acontecendo. Esse é o lado ruim da piada ou do tom cômico. Ele sempre vai ter um alvo. Mas é bom quando tu consegue rir junto com a pessoa. E tu não tá tendo isso como alvo apenas por um alvo pra rir em cima disso. E o cartão postal tem disso. Tipo, ele te faz rir junto com os personagens, por mais que os personagens não riem em cena, mas a gente ri junto com eles, né? E isso é muito, muito bom. E a gente tem uma identificação muito grande, né? Tipo, é isso, a gente buscou entender também, né? Da onde que vem isso, porque a risada, ela vem, como eu disse, da situação, né? Tipo, aquilo é tão bizarro, mas tão real, que a gente para pensar na nossa vida, sabe? Tipo, tu tá rindo e aí, como tu falou, tipo, eu lendo o texto, da primeira vez que tu lê o texto, tu começa a rir, tu fala, mas isso não é pra rir, sabe? Isso aqui não é engraçado, isso aqui é muito triste. Isso é muito triste, sabe? Tipo, mas ao mesmo tempo, o que a gente vai fazer, né? Cara, eu sofri o contrário quando fazia stand-up. As pessoas liam o meu texto, elas não riam, elas choravam e diziam, nossa, que ruim. Eu falava, meu Deus. Não, mas agora falando sério, eu acho, é bem isso mesmo que tu falou. Super, super concordo mesmo. E eu acho que o cartão postal, ele traz isso, né? São assuntos melancólicos em vários momentos, mas que vocês conseguem trazer com um tom mais cômico, que pra mim super encaixa, super funciona. E tu estava falando das músicas, até esqueci de comentar. Cara, que seleção de música, porque é muito, muito bom, sabe? Tipo, eu não escutava muito o Rubel antes de vocês, depois eu comecei a escutar os 2 álbuns do cara, e ainda fui atrás do Apanhador de Só, que tem a música que leva o nome do espetáculo, eu fiquei com tantos caras, tá ligado? Inclusive, eu até troquei e-mail com o pessoal do Apanhador de Sol pra estar aqui no podcast, olha só, já dando spoiler, através do espetáculo. Olha só. Eu conheci, eu fiquei, caraca, mano, que música foda e que música que se encaixa com isso, sabe? Sim. Eles são incríveis, né? Eu escolhi as músicas, assim, muito a dedo, assim, eu fiquei muito tempo pesquisando, porque eu queria trazer o tom do espetáculo para as músicas, né? E eu queria pessoas que não são tão conhecidas, assim, sabe? Tipo, comercialmente, assim, que não tivesse uma ligação, apesar de ter uma pitch ali no meio, né? Sim. Enfim, com o Agridoce, que é o projeto dela, mas tem até o Rubio, quando teve aqui, a gente conversou com ele, foi muito massa, assim. Não, você tá ligado que o Rubio estourou depois do cartão postal, né? Vocês impulsionaram o menino Rubel. Imagina, ele fez um show ali no MQD, e a Mari, que na época fazia a nossa iluminação, ela conversou com ele e tal, ela tinha dito que a gente tinha espetáculo com a música dele e tal. E aí foi muito massa, assim, tipo, e aí bem isso, sabe? Eu tava pesquisando, eu comecei a pesquisar, né? Tinha uns que eu já conhecia, outros que eu não conhecia, e eu fiquei muito fã também, assim, sabe? O Rubio, o Apanhador Só, Agridoce eu já conhecia, mas enfim, né? São músicas que falam muito, assim, sabe? Talvez nem tanto, não só com a letra, mas com a melodia, sabe? Traz essa melancolia, essa coisa mais quase underground, assim, sabe? Tipo, quase solitária. E pra mim, eu queria muito trazer isso também na sonoplastia também. E foi umas músicas que
todo mundo gosta, assim, é bizarro o reconhecimento, assim, sabe? Todo mundo fala, que trilha é essa? Eu quero a trilha. Tudo que a gente tentou fazer até uma playlist no Spotify pra compartilhar. Só que tem música que não tá no Spotify. Então a gente não conseguiu fazer, mas olha, a gente não tem as músicas no Spotify. E, cara, é muito, muito massa, assim. Pra mim, eu gosto de todas, mas a música Cartão Postal, eu acho que ela é que mais se encaixa. Porque, por mais que ela seja uma música que tu vai, tipo, ler a letra dela, é algo muito bonito, a melodia é meio melancólica, sabe? Mas combina ao mesmo tempo com os personagens. E a letra é muito... eu acho que resume muito o espetáculo também, né? Sim, demais. E pra gente foi muito louco. Porque o início da música é eu tô sentado aqui dentro de um cartão postal, pode se encaixar perfeitamente com a questão do aquário, sabe? Tu tá sentado dentro daquilo ali e tu só tem aquela limitação. Tipo, no caso da música, o cartão postal, Exato. que fica limitado às bordas do cartão, e o pessoal limitado à questão do aquário. Ou da Matrix, segundo o namorado da minha prima, né? Não. Mas é isso, né? Tipo, aquilo ali pode ser um cartão postal, pode ser qualquer coisa, né? Pode ser uma tela. E aí é bem isso, né? Tipo, o cartão postal, ele vem muito disso, né? Porque o cartão postal de uma cidade mostra que é a parte bonita daquilo, né? Sim. E geralmente nunca vai mostrar a parte periférica, a parte que mais dói, a parte mais suja. Né? Que nem a gente mostra pros outros o que é a melhor parte nossa, né? Nas redes sociais, ou nas relações. Né? Mas o que tá dentro, né? Aquilo que só a gente sabe, é o que poucas pessoas sabem, não é exteriorizado, né? Sim. E uma última pergunta antes da gente, enfim, trocar para outro assunto é aquela cena do pessoal comendo sanduíche e tudo. Primeiro que é uma cena que tem um sanduíche com alface e tomate. Eu fiquei, meu Deus, eu não ia conseguir participar disso. Pô, alface e tomate é sacanagem, né? Nem no lanche a gente pede isso, mas não, beleza. E segundo que, tipo, cara, aquilo parece uma grande comunhão, mas ao mesmo tempo eles não interagem tanto em si, tá ligado? Pelo menos eu não lembro disso. E eu queria saber se a mensagem era, tipo, de ser uma comunhão sem tu estar convivendo, sem você estar vendo com as pessoas, ou enfim, eu não sei como dizer, porque, tipo, aquela cena me marca muito, tá ligado? Porque parece um grande almoço de uma família que tá em briga ou que tá em crise, sabe? E agora eu falando na minha cabeça faz sentido, porque eles estão todos em crise, eles estão comendo e não estão conversando entre si. Mas não é muito isso, sabe? Tipo, aquela cena ali era uma das que mais destoa do resto do espetáculo, né? E ela foi colocada propositalmente ali naquela cena, quase no meio do espetáculo. E é justamente isso, sabe? Tipo, o momento que a gente mais comunga com o outro, como tu bem falou, sabe? Nas trocas, o ato de se alimentar, né, de comer, ele é um espaço, principalmente em casa, que a gente está ali reunido, né? E aquelas pessoas ali, comendo aquilo ali, um sanduíche que é feito, como tu disse, de alface e de tomate, que não tem nada, é pão, alface e tomate, que eles não, enfim, que é esmagado, que é triturado, colocado no meio daquele pão, que não se encaram, não se olham, sabe? Tipo, tá um de frente pro outro, mas não tá falando com aquela pessoa, sabe? E aí é isso, a gente buscou também, e eu busquei trazer essas simbologias em vários momentos do espetáculo, né? Tanto nessa cena, quanto, enfim, como eu já falei, na sonoplastia, no cenário, e trazer muito essa solidão, sabe, que a gente tem nos vários âmbitos da nossa vida, né? Não, tipo, nossa, aquela cena pra mim, ela realmente é a que mais destoa, e pra mim ela me chama muito a atenção, porque, tá, qual é a mensagem? Porque isso é uma coisa que eu sempre tento ter pra mim quando eu vou assistir alguma peça. Tipo, se tem uma cena que eu sei que tá destoando, ou que ela chama alguma cena que chama mais atenção que as outras, eu sempre tento imaginar que, tipo, qual é o segredo e qual a mensagem que tá tendo por trás. Sim, o porquê, né? O do porquê, e se eu não descobrir, eu vou ficar louco, tá ligado? E, tipo, aquela cena, eu não tive tempo pra conversar com vocês, né? E sempre quando eu encontrei a Alice ou a Bruna, a gente tava na correria ou da faculdade ou na correria do Arte Fora do Set, né? E tu também tá na correria do mestrado, e eu não queria incomodar ninguém mandando mensagem, né? Imagina. E aí, tipo, eu fiquei, tá, mas que mensagem que tá querendo passar atrás disso, tá? Tipo, parece a janta aqui em casa quando o pessoal decide ficar em briga. Mas ao mesmo tempo, tipo, se encaixa, sei lá, era muita coisa que passava na minha cabeça, sabe? Porque, tipo, é uma cena que, como tu falou, ela chama muita atenção e ela te faz pensar muito depois, enfim.
Eu tô muito confuso. E ela é uma cena que não tem nada, ela não tem a dramaturgia, né? Quer dizer, ela tem escrita, mas é como se fosse... Enfim, estão em lugares separados, assim, né? E aí, quando eu tava pensando na montagem do espetáculo, eu propus isso para os atores, né? E, enfim, de ser uma cena um pouco mais performática, mas que traz toda essa simbologia da refeição, da mesa com tecido branco, sabe? Do tomate vermelho, daquele... Enfim, e o vermelho também é uma coisa que tá muito presente no espetáculo, né? Tudo é vermelho, a única cor que tem, fora o preto, branco e cinza, é o vermelho ainda. E tudo isso traz muita simbologia, assim, sabe? Só que é aquilo que eu falei, né? A gente, enfim, as propostas que eu trouxe, elas têm muita coisa pensada por trás, mas até para os próprios atores, assim, tipo, eu não explicava muito, né? Porque eu não queria que trouxesse, que aquilo ficasse muito explícito, sabe? Que são coisas que estão ali. E aí as pessoas vão pegar. Ou não vão pegar, ou vão aproveitar visualmente, sabe? E aí eu te ouvindo falar agora é muito massa, assim, sabe? Que tu tenha tido essa percepção. Porque, cara, aquilo me coçou muito, me chamou muito a atenção. Porque a todo momento só tinha uma fala mais cômica, mas ela tinha um peso por trás, e aí aquela cena não tem fala. É só vocês comendo, e tipo, eu sou fã de cenas com comida, porque, enfim, as experiências de cena com comida, tanto no cinema quanto no teatro, sempre era algo muito nojento, e era um nojento que eu achava bonito, tá ligado? E vocês ali tem um pouquinho desse nojinho, só que tipo, é algo mais limpo. Sei lá, era algo muito diferente, aquilo me chamou muito, me coçou muito, e eu ficava, um dia eu vou ter que saber o que é isso aí, nem que eu tenha que atacar o Lucas, ou a Brenda, ou enfim, qualquer um, ou até a Lizzie, que mora aqui no Sítio Floresta, nem que eu ataque ela no ônibus, porque a viagem é longa do centro, do sítio até o centro, né, meio longo, então dá pra conversar bastante. A gente fala que ela vem montada no dinossauro do sítio. Ô meu, aqui não é dinossauro, aqui é búfalo, vocês estão errando essa percepção. É os búfalos. E tipo, eu sempre tive essa vontade, porque é algo que me chama muito a atenção, porque eu nunca tinha visto aquilo, tá ligado? As cenas que massa. em mudo que eu tava acostumado a ver em teatro eram diferentes. Eram diferentes, mas seguiam uma espécie de padrão. E aquilo, como vocês vinham de um tom mais cômico e daqui a pouco parava pra comer, eu ficava, o que tá acontecendo? Mas é muito isso que a gente quer trazer, sabe? Tipo, esse desconforto e pra pessoa que tá vendo aquilo, né? Tipo, porque isso também te faz pensar, né? Tipo, que porra é essa acontecendo, sabe? Por que eu tô fazendo isso? E aí o que vem com isso, o que vem de cada um, sabe? Tipo, porque é isso, né? Cada um tem uma interpretação. E aí é muito legal, muito, muito, muito massa quando tu sai dessa posição passiva e que você pensar, mas por que isso? Por quê? Sabe? Tipo, e aí tu estimula. E aí é isso que interessa mais, assim, na cena. Nossa, eu muito me cocei, porque eu fiquei pensando muito. Depois quando eu voltei pra casa, eu voltei com a minha prima e o namorado dela, né? E a gente ficou trocando muita ideia sobre isso. Né? Da onde surgiu a teoria que tudo era Matrix, da onde surgiu a teoria que aquilo era um aquário e daqui a pouco eles poderiam ir pra outros aquários a hora que se encontrassem. Então, é uma peça que gera muito essa conversa. E já que o coletivo tá com essa proposta nesse período de pandemia de um pouco mais audiovisual e tudo, depois do período de pandemia, vocês pensam em transformar o cartão postal? Porque eu sei que vocês querem dar uma pausa e tudo, né? Depois que apresentar ele, a Brenda tinha comentado e tudo até na entrevista que eu fiz com ela. Vocês pensam em transformar o cartão postal em curta-metragem? Porque ele tem muito pano pra isso. Até pra uma continuação enquanto peça, tá ligado? Pois é, já várias pessoas falaram isso, né? Que ele tem... Porque, enfim, a Júlia própria, ela escreve pra televisão, né? Pra cinema. Então ela traz na própria escrita dela muitos elementos, né? Televisivos e cinematográficos. E a própria estrutura dramatúrgica do texto, que ela é episódica, assim, né? Tipo, também estimula isso. E aí, eu não me lembro quem que falou, acho que até foi a Brenda que comentou que alguém tinha falado pra ela que dava uma série, dava pra fazer um curta. Enfim, a gente conversou superficialmente sobre isso, assim, né? Só que como a Brenda já deve ter te falado, né? A ideia, principalmente minha, assim, é dar um tempo com cartão postal, porque eu acho que pro grupo, né? Foi o primeiro trabalho que a gente fez. E aí a gente ficou muito preso nesse trabalho, assim, eu queria dar um tempo pra gente conseguir produzir outras coisas para depois voltar e ter um outro olhar um pouco mais maduro sobre ele, né? Mas a gente comentou
a Brenda comentou sobre, né? Só que a gente não chegou a pensar, assim, em executar isso, de fazer um curta ou de fazer uma série. Mas, enfim, já foi comentado, assim. Mas porque, não ter os planos. Não quero me meter e dar ideias, né? Mas super toparia participar da produção se topar a minha ideia também. Olha só. Porque, tipo, tu consegue estruturar episódios, né, com cada um dos personagens e depois juntando e montando a questão do cartão postal. Pode criar um episódio focando na Liz, um episódio focando na Liz, um episódio focando em você, um episódio do Pedro, e um episódio da Brena, e depois juntar tudo no cartão postal. Mostrando o dia a dia mundano desses personagens, sabe? Andando, conversando, se relacionando com outras pessoas. E sempre deixando aquele ganchinho de tipo, eles quase se encontraram agora. Que nem os Vingadores, tá ligado? Quase se encontraram agora. Vão se encontrar. Não se encontraram, mas dividiram o mesmo espaço. Olha lá o Pedro, foi lá comprar o hambúrguer dele, mas por pouco que ele encontrou a Brenda. Nossa, dá muito, né? Dá muito. Dá muito pano. É muito massa. Dá muito pano pra manga. Porque, tipo, a única peça de teatro além dessa que eu tinha visto, que eu tinha pensado, nossa, isso dá uma série, era a Norma, mas Norma já tem o Crepúsculo dos Deuses, tá ligado? E aí, por isso que eu sempre guardei isso pra mim. Agora o Thales deve estar escutando e tal. Mas é algo que dá pra tu levar, sabe? Dá pra tu explorar e fazer esse gancho. Porque, enfim, eu queria saber... tipo, qual os outros projetos, então, de espetáculos vocês iam levar pra suprir essa não baixa, mas suprir, tipo, esse período de folga que o cartão postal iria ter. Então, a gente tava com um espetáculo do Nick Silver chamado Os Altruístas, que tava... Enfim, a gente tava com ele bem adiantado, assim, e ele, basicamente, é a mesma não é a mesma estrutura, né? Mas são 5 personagens também que vão se encaixando durante a narrativa, né, durante a dramaturgia. Só que é uma pegada um pouco mais diferente, né? Também é uma comédia, mas que fala dessas relações pessoais sem o sentimentalismo, né? Tipo, do que o cartão postal tem, mas vai para um lado mais político, assim. Então a gente estava muito na mesma esfera ainda, né? Da comédia, desses personagens que vão se encontrando e se relacionando, mas que trazem com eles muito esse peso político, dessas camadas mais, enfim, que tem um privilégio e a percepção dessas pessoas que agora, né, que a gente está muito... Enfim, várias pessoas já levantaram esses questionamentos sobre a arte politicamente correta, né, o que é politicamente correto, essas lutas das minorias, né, e como elas são apropriadas por pessoas que não fazem parte dessas minorias, né. Então, esses personagens são quase a caricatura de uma ideia de não parte dessas minorias, né. Então, é um trabalho que a gente também eu, particularmente, estou gostando muito, né, e acho que o elenco também tá gostando, e é um dramaturgo americano muito massa, contemporâneo, que traz umas questões muito interessantes para discutir através da comédia também, e ele tem... A nossa ideia era fazer 3 espetáculos desse dramaturgo, né? Só que, enfim, a gente não conseguiu estrear Os Altruístas ainda, né? Mas acho que o nosso próximo trabalho que a gente vai conseguir apresentar vai ser o Altruístas. E estamos ensaiando agora na pandemia também com a direção da Liz e o Infância, Tiros e Plumas do Jobilac, que até o Thales está no elenco também. Então são eu não sabia disso, esses 2 textos que a gente está trazendo. O Thales está no elenco também. E aí a gente está com... Enfim, a gente tem essa pegada de trabalhar muito com texto contemporâneo, né? Sim. Dramaturgia contemporânea. E, enfim, né, são os próximos trabalhos que eu acho que vão sair agora do grupo. Cara, e é uma pena que esteja nesse período de pandemia, porque eu fiquei super empolgado pra ver eles agora. Porque eu sei que vai ter o mesmo padrão de qualidade do cartão postal, sabe? Bom, Lucas, a gente tá chegando agora no final da entrevista e eu só tenho que te agradecer muito, mas muito mesmo pela oportunidade de estar conversando, de estar trocando essa ideia. Tu é um cara que eu acho muito legal o teu trabalho, tanto como dramaturgo, diretor e ator, né? Tipo, acho muito massa, assim. É um dos caras que eu admiro como dramaturgo, como ator e diretor aqui na cidade, né? Eu sempre falo, tipo, tem 2 atores que eu acho 3 atores que eu acho muito
e desculpa o palavrão no YouTube, o Diego vai pedir pra cortar isso, mas que são muito fodas. No caso é tu, o Diego e o Thales, e tipo, é muito bom poder conversar com essas pessoas e conviver com elas, sabe? Imagina. Então, eu acho, nossa, demais o seu trabalho. Eu não sei se tem alguma coisa pra falar e divulgar em relação ao coletivo agora, nesse finalzinho de programa. Não, eu que te agradeço, assim, eu acho muito massa também o trabalho que você está fazendo com o podcast, e enfim, admiro muito também o trabalho de vocês, da Você Sabe Quem, assim, é o nosso grupo irmão que a gente fala, né, que é o grupo que a gente tem mais contato e que a gente também admira o trabalho, e é um prazer, assim, sabe, eu ver esse trabalho que tu tá fazendo com o podcast e tá conversando com essas pessoas que produzem arte na cidade, né, é uma valorização do nosso trabalho aqui, enquanto artistas, né, tipo, do interior do estado, assim, é muito foda, e te dou parabéns, assim, e estou acompanhando. E sobre o coletivo, na verdade, a gente tá com, enfim, né, a gente tá participando dos editais que vão sair agora, a gente tá com um projeto novo, que são umas lives que a gente vai fazer com 4 dramaturgos do estado, que cederam os trabalhos deles pra gente fazer um experimento audiovisual. E a gente fez um experimento audiovisual com texto e vai conversar com eles em umas lives que vão começar, enfim, por agora. Lá no nosso Instagram vai estar a programação. Então acho que por agora é isso que vai sair, assim, do grupo. Cara, eu vi isso, essa programação de vocês e tudo, e eu achei muito legal. Tipo, é mais um programa de entrevista com artistas, tipo, mais um programa pra somar. Porque já tem o programa da Fê com o Dramaturgo Dias, tem o Gengis Khan e tem o Arte em Pauta, tipo, são programas que estão pra divulgar os artistas, tá ligado? E eu acho isso muito, muito bom, ainda mais nesse período de pandemia. Então, mesmo que depois que passe esses programas de vocês, cara, sigam, invistam, porque é muito bom conversar com os artistas e conhecer artistas novos, sabe? É muito bom a gente trocar, né? E tá num ambiente não tão rígido, né? Tipo da universidade, por exemplo, ou, sei lá, de uma sala de ensaio, né? Poder conversar assim é muito bom. Sim, sim. Bom, Lucas, mais uma vez, muito obrigado mesmo pelo teu tempo aí pra estar conversando com a gente. Eu peço desculpas por alguma piadinha idiota, mas é de mim, que eu diria um amigo meu. É de mim. Cara, muito obrigado mesmo. Enfim, se você gostou do podcast e tá escutando aqui ou pelo YouTube ou pelo Spotify, cara, pelo Spotify, sempre falo essa palavra errada, deixa você curtir ou siga o podcast aqui no Spotify, porque é muito importante para a gente ter cada vez mais o podcast alcançando outros públicos, saindo desse nicho específico de teatro e arte dentro da cidade de Pelotas para alcançar outros lugares. Até porque tem muito artista bom dentro da cidade que merece ser ouvido. Bom, sem mais delongas, eu sou Iago Matos e vou ficando por aqui. Tchau, tchau.